É natural, no meio de tanta incerteza e sofrimento, que as pessoas busquem respostas, consolo, proteção. Desde os primórdios da humanidade, a fé foi usada como um refúgio diante do desconhecido. No entanto, o que deveria ser fonte de força e união acabou se transformando, em muitos casos, em instrumento de exploração, medo e manipulação. Por trás de discursos doces, gestos teatrais e promessas de milagres, escondem-se frequentemente os verdadeiros predadores. Aqueles que vivem da credulidade alheia, explorando fraquezas, vendendo esperança em troca de poder, dinheiro ou até algo muito mais perverso. O alerta aqui não é contra a fé sincera, a busca pelo sagrado, a espiritualidade honesta. Cada pessoa tem o direito de buscar sentido na vida da forma que preferir. O perigo surge quando alguém se apresenta como detentor exclusivo de poderes, dons ou comunicações privilegiadas com entidades superiores, seja chamado de pastor, médium, guru, pai de santo ou apóstolo. Essas figuras constroem um muro invisível entre eles e seus seguidores, colocando-se como intermediários indispensáveis entre o divino e o humano. Uma vez no topo dessa hierarquia, tornam-se intocáveis, incensados por títulos como ungido, iluminado ou escolhido. E nesse exato momento, nasce a armadilha perfeita para todo tipo de abuso. É nesse ambiente de devoção cega que surgem os escândalos, casos de abuso sexual, como o que chocou o país recentemente, fraudes financeiras, manipulação psicológica, lavagem cerebral e destruição de famílias. O líder religioso charlatão não age sozinho. Ele conta com a proteção de um sistema que desencoraja perguntas, pune o questionamento e glorifica a obediência. Não raro, quem ousa desconfiar é tratado como herege, ameaçado de punições espirituais, rejeitado pela comunidade ou acusado de ser instrumento de forças malignas. Isso não é fé, isso é sequestro da consciência. Acreditar que existe alguém com acesso exclusivo ao sobrenatural é entregar as próprias decisões mais importantes a um estranho, é abrir mão do julgamento crítico, da dúvida saudável, da autonomia. Por trás da máscara do santo pode morar um manipulador experiente, capaz de usar técnicas psicológicas para gerar dependência, culpa, medo e submissão. Não é à toa que tantos líderes religiosos vivem cercados de luxo, enquanto seus fiéis enfrentam dificuldades. O milagre, quase sempre, só acontece para quem está no púlpito. Quem promete salvação, cura instantânea, livramento absoluto, solução mágica para problemas complexos, está no mínimo iludido, mas geralmente está mentindo. A promessa de milagre fácil é uma armadilha cruel. Quando o suposto prodígio não acontece, a culpa é jogada nas costas do fiel. Você não teve fé suficiente, você está em pecado, Deus quis assim. O ciclo de dependência se alimenta da própria decepção, criando uma multidão de pessoas culpadas, vazias, prontas para entregar mais dinheiro, mais tempo, mais obediência em busca de uma aprovação que nunca chega. A mentira mais devastadora vendida por esses falsos líderes não é só de um milagre imediato, mas a de que existe alguém mais próximo de Deus do que você. Essa ilusão perpetua um ciclo de dominação, em que a liberdade de pensar é substituída pelo medo de desagradar o escolhido. O mundo está cheio de histórias de famílias destruídas, fortunas dilapidadas, pessoas que perderam anos acreditando que só seriam aceitas, salvas ou curadas se seguissem fielmente as ordens de um líder supostamente ungido. A devoção se transforma em prisão. Toda vez que alguém diz que pode interceder por você junto ao divino, que só ele tem o dom da cura, da revelação, da palavra profética, é hora de ligar o alerta. Se fosse assim, não existiriam hospitais, vacinas, psicólogos nem ciência. O mundo real é movido por ação, esforço, empatia e responsabilidade, não por mágicas ou atalhos espirituais vendidos em troca de obediência cega. Não existe intermediário entre você e sua consciência.
entre seu desejo de justiça e sua capacidade de agir. O apelo aqui é duvide. Questione toda pessoa que diz falar em nome do divino. Peça provas. Não aceite explicações vazias. Não entregue sua vida, sua dignidade ou seu dinheiro para ninguém que se diz detentor de poderes secretos. Não existe um ungido que possa manipular sua vontade. Os maiores golpes da história sempre foram possíveis porque as vítimas foram ensinadas a confiar sem pensar, obedecer sem duvidar e entregar sem pedir explicações. Não seja mais uma dessas vítimas. Religião, quando sincera, deve ser fonte de inspiração, não de dependência. Líderes honestos não se colocam acima dos outros, não vendem milagres, não exigem sacrifícios financeiros desproporcionais, não culpam o fiel pelos próprios fracassos. Eles incentivam o pensamento livre, o autoconhecimento, o respeito mútuo. Não se cercam de segredos, de rituais misteriosos, de promessas impossíveis. Transparência, humildade e solidariedade são os únicos dons que alguém deve exigir de quem se propõe a guiar os outros em questões espirituais. É fundamental alertar. Os charlatões da fé só existem porque encontram um terreno fértil na ingenuidade, na desinformação, na carência afetiva. Toda vez que uma sociedade proíbe o questionamento, inibe o pensamento crítico ou transforma o líder religioso em intocável, ela está abrindo caminho para os piores abusos. E o preço sempre é pago pelos mais vulneráveis: mulheres, crianças, idosos, pobres, pessoas fragilizadas por perdas, doenças ou desesperança. Buscar espiritualidade é legítimo. Ter fé não é problema. O problema é entregar seu destino nas mãos de quem ganha a vida prometendo milagres, profetizando o futuro, vendendo salvação como quem vende ingresso para o paraíso. Ninguém está acima do bem e do mal porque se diz escolhido por Deus. O verdadeiro milagre é proteger a sua mente, sua autonomia e sua dignidade de todo aquele que tenta se apropriar do seu direito de pensar. Fuja de quem pede confiança absoluta e não tolera perguntas. Desconfie de quem lucra com a sua dor. Questione quem diz conhecer o caminho exclusivo para o céu, mas cobra pedágio a cada esquina. Lembre-se, toda verdade resiste à dúvida, mas toda mentira depende do silêncio, da obediência cega e do medo de pensar. O alerta precisa ser feito, não por ódio à religião, mas por amor à verdade e à liberdade de cada pessoa. Não permita que a fé seja transformada em instrumento de exploração. Não aceite que a promessa de salvação seja usada para calar, explorar ou manipular. Você não precisa de intermediários para buscar o que há de mais elevado em si mesmo. Milagre é se libertar dos charlatões da fé e construir dia a dia uma vida de autonomia, consciência e respeito.